Estar aqui, quero agradecer novamente, né, a presença de cada um de vocês nessa noite e estou super feliz de compartilhar, né, mais uma vez que o Espírito de Deus, né, possa nos conduzir aí nas Escrituras e ser um tempo muito edificante, muito construtivo para cada um de nós. A gente chega hoje na metade, né, dessa nossa série, metade da nossa jornada, né, terceiro encontro nosso aqui. E, em especial, hoje a gente vai falar sobre o Espírito Santo de Deus, né? A forma que Jesus ensinou a respeito do Espírito Santo para os discípulos. Nosso foco são aqueles capítulos ali do Evangelho de João, né? Capítulo 13 até 17, que registra aquelas horas, últimas horas que Jesus passou com os discípulos antes dele ser preso e ser crucificado. Então, é algo que é um assunto que me inspira bastante, né? A gente conhecer o Deus que habita em nós, né? O Espírito Santo de Deus que habita em nós. Então vamos fazer uma oração pedindo que o Espírito de Deus, né, nos guie para que a gente compreenda mais profundamente a respeito dele mesmo, né? Nessa noite, e aí vamos estudar as Escrituras juntos. Vamos orar. Pai querido, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade aqui e por saber que nós podemos, na Tua presença, né, nos reunir em nome de Cristo e sob a orientação do Espírito do Senhor. E é a Ti, Santo Espírito de Deus, que nós pedimos que nessa noite o Senhor nos guie, o Senhor nos mostre, nos revele a Tua palavra, o Senhor traga no coração de cada um de nós aquilo que o Senhor deseja mostrar, né, de uma forma pessoal, de acordo com as necessidades, com as nossas buscas pessoais. Por favor, usa esse tempo como um instrumento do Senhor para a edificação de cada um de nós, para que as nossas vidas cada vez mais glorifiquem a Ti. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Eu vou, a partir de agora, compartilhar aqui a tela e fica mais fácil da gente ir acompanhando os pontos. Deixa eu só voltar aqui um pouquinho. Fazendo um breve retrospecto do que a gente viu no encontro anterior, né, semana passada. O Pedro não esteve aqui com a gente, né, como ele comentou aí no convívio, mas, de forma geral, a gente falou nessa aula sobre como nós podemos permanecer em Cristo, né, ligados à videira, a Cristo que nos dá a vida, e como nós podemos produzir frutos que glorificam a Deus. A gente falou sobre o relacionamento de Jesus com o Pai, né, que é um modelo, né, para nós buscarmos também o relacionamento com Deus, e como como que o Pai, né, como o agricultor lá da videira, cuida do nosso relacionamento com o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E, por fim, a gente viu ali a amizade cristã, né, a amizade que Cristo oferece aos discípulos, oferece a cada um de nós, e a nossa amizade, né, como irmãos na família de Deus, que reflete profundamente o Evangelho do Senhor Jesus Cristo nas nossas vidas. Hoje a gente vai partir, então, para o nosso terceiro encontro, né, o Espírito da Verdade. Vamos falar sobre o Espírito de Deus e como o Pai nos ajuda nesse relacionamento com o Espírito Santo, né? A gente tem falado que nessas últimas horas ali de encontro, né, de Jesus com os discípulos, naquela semana, né, tão importante na história da humanidade, tão importante na história das nossas vidas, como que Jesus se esforçou para revelar o Pai para os discípulos. E com isso a gente pode ter grandes ensinamentos, né, para as nossas vidas. Aqui, 2000 anos depois, é a palavra viva de Deus agindo nos nossos corações. Como a gente tem feito a cada encontro, né, eu queria fazer uma breve introdução com um dos versículos da Bíblia que Paulo traz, né, essa expressão
bastante usada nas cartas, né? O Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje, aqui em 2 Coríntios 1:3, ele fala, né? Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e de toda consolação. Esse é o nosso Deus, né? Que a gente pode, imitando Cristo, conhecer o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Especialmente hoje, nós vamos aprender sobre esse Pai de misericórdia, esse Pai da consolação, que nos dá, né, toda a consolação mediante o Espírito, né, que é chamado de Consolador, né, o nosso conselheiro, ou o Consolador, de acordo com algumas traduções. Nós vamos estudar os textos desses capítulos de João, né, dos capítulos 13 até 17, nos quais o Senhor Jesus ensina para os discípulos naquela noite a respeito do Espírito Santo que eles iriam receber dias depois, né? Logo depois ali da sua ressurreição e naqueles dias que sucederiam. E especialmente o início da igreja, né? 50 dias depois da Páscoa, lá em Pentecostes. Mas nesses 5 textos aqui, Jesus ensina a respeito do Espírito Santo, né, no capítulo 14, 16 e no capítulo 15 do Evangelho de João. E a gente vai passar por esses tópicos, né? Eu destaquei aqui algumas ideias mais importantes de cada um desses textos, né? O Espírito da verdade, como ele nos acolhe, o Espírito Santo e seu papel de ensino, né? Como mestre, e como ele traz a sua paz para as nossas vidas como fruto dele, da presença dele em nós, o Espírito Santo e a consciência, né? A consciência de culpa e de graça, e como que ele trabalha nas nossas vidas e na vida de cada pessoa nesse mundo, né? Para gerar essa consciência em nós, o Espírito da verdade, né? E o testemunho que a gente dá a respeito de Cristo para o mundo, e o Espírito da verdade e a glória do Senhor Jesus Cristo. Então, já começando aqui, né, de imediato, vamos, né, dessa visão geral, a gente vai mergulhar em cada um desses textos e tirar aqui o aprendizado, né, que a gente conseguir no tempo que a gente tem dessas escrituras. Então, primeiro, esse texto aqui de João, capítulo 14, dos versículos 15 a 19, basicamente, Jesus apresenta para os discípulos o Espírito da verdade, o Espírito Santo como o Espírito da verdade, e como que esse Espírito ele nos acolhe, ele cuida de nós, né? Ele vem ao nosso encontro e supre muito das nossas necessidades. Esse texto eu queria ler junto com você, você pode acompanhar aí no slide. Diz assim: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês dentro de pouco tempo. O mundo já não me verá mais, vocês, porém, me verão. Porque eu vivo, vocês também viverão. Jesus inicia, né, esse texto aqui com umas palavras que a gente viu bastante no encontro anterior, né? Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. A nossa obediência, né, está atrelada a um amor, a uma gratidão, né, que flui do nosso coração para com o nosso com o nosso Senhor Jesus Cristo, a partir do que ele fez, né, para nós, e da ação do Espírito e da palavra nas nossas vidas. Mas logo depois ele fala algo a respeito do Espírito Santo, né? Ele diz: eu pedirei ao Pai e ele lhes dará um outro conselheiro para estar com vocês para sempre. E ele chama esse conselheiro
de um espírito da verdade. Então, nosso objetivo, nosso propósito aqui é aprendermos, né, juntos um pouco mais sobre esse espírito da verdade. Agora, imagina, né, o impacto dessas palavras para aqueles discípulos, né, naquele momento ali de suas vidas, que eles não estavam entendendo tão profundamente, né, o que estava acontecendo ali, mas uma coisa estava ficando cada vez mais clara para eles, né? Jesus iria voltar para o Pai, não estaria mais fisicamente com eles, e imagina, né, a certa angústia, a aflição que isso gerava no coração de cada um deles, porque, afinal de contas, aqueles 3 últimos anos, eles haviam entregue completamente, confiado completamente suas vidas na direção, né, dos ensinamentos de Cristo, e, de repente, Jesus não iria estar mais com eles. Então, essas palavras chegam, assim, eu imagino, como um bálsamo, né, no coração. Olha, vocês, eu vou para o Pai, eu não vou estar mais com vocês, mas vocês não estarão sozinhos. Vocês vão ter um outro conselheiro, né, um outro consolador. E a palavra que Jesus usa aqui, né, o termo grego, que é um termo bastante importante, né, para a gente nesse estudo aqui, que é importante a gente mergulhar nele para entendermos o conceito, né, por trás do termo, é esse parácletos, é o termo que Jesus usa para designar o Espírito Santo. E quando a gente tenta, né, traduzir isso para o português, a gente não consegue encontrar uma palavra, na verdade, que contemple, né, toda a abrangência do significado do que seria esse Paráclitos. As nossas traduções trazem palavras como essa, né, que está aqui nesse slide, conselheiro, como a gente acabou de ler aqui na NVI, auxiliador, né, advogado, consolador. E essa é uma palavra muito utilizada por João, né? É uma palavra que nesses 5 textos aparecem 4 vezes, né, designando o Espírito Santo de Deus. Está aqui essas referências, né, desses versículos. E João ainda usa a mesma palavra na primeira carta, né, no capítulo 2 de 1 João, versículo 1, quando ele fala assim, né, se porém alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, que é Jesus Cristo o justo. Então, aqui no Evangelho, ele usa esse termo Paráclitos para se referir ao Espírito Santo, e na primeira carta ele usa o mesmo termo para se referir a Jesus Cristo. Então, a gente começa a entender, né, por que Jesus fala aqui que ele enviaria aos discípulos um outro conselheiro ou um outro paráclitos, porque ele, na verdade, enviaria alguém, né, em nome dele, que cumpriria a missão que ele estava cumprindo e cumpriria muito do papel que ele exercia na vida dos discípulos. Então, isso é bastante importante assim, na nossa compreensão a respeito do Espírito Santo de Deus e da ação dele nas nossas vidas hoje, porque somente a partir dessa designação aqui, a gente pode refletir muita coisa sobre o relacionamento pessoal de cada um de nós com o Espírito. Por exemplo, o quanto o Espírito de Deus hoje tem sido conselheiro na minha vida, ou na sua vida. Ou fazendo uma outra pergunta, né? Ou fazendo a pergunta de uma outra maneira. O quanto eu e você temos buscado a ajuda do Espírito de Deus por conselhos. O quanto nós temos pedido conselhos ao Deus que habita em nós, que é o Espírito Santo. O Espírito de Deus é um auxiliador. Esse é o papel que ele cumpre na nossa vida. Né? E o quanto eu e você temos pedido auxílio, clamado o auxílio do Espírito Santo nas nossas vidas. Ele é o nosso consolador, né? Ou seja, o Espírito de Deus é alguém que vem para estar conosco, para nos envolver completamente com a presença
divina e efetivamente nos ajudar, direcionando, guiando as nossas vidas, sendo nosso conselheiro, nosso auxiliador, nosso consolador, nosso advogado, como é trazido, né, em outras traduções. E só uma observação sobre esse termo, né, o advogado, a gente tem essa ideia hoje, moderna, né, aqui de advogado, mas o Paráclitos, lá do primeiro século, era alguém que cumpria a função de defender alguém no tribunal, mas poderia ser também uma testemunha, ou poderia ser um representante legal, né, de uma pessoa num tribunal, ou seja, qualquer papel de ajuda, né, de cuidado, de orientação de uma pessoa no tribunal era função desse Paráclitos, né? E esse é o papel do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas hoje. Se a gente vai analisar assim as versões, né, que a gente tem e procura entender, né, como é que cada uma das traduções, né, traz o termo, na NVI a gente tem aqui para o Evangelho, né, ele atrela o termo conselheiro ao Espírito Santo, e quando a gente vai para a primeira carta de João, ele chama Jesus Cristo de intercessor, mas o termo grego, lembrando, é o mesmo, é Paráclitos. Nas versões de Almeida, né, Almeida Revista e Atualizada e a Revista e Corrigida, ele chama o Espírito Santo de Consolador e Jesus de um advogado junto ao Pai. A Nova Tradução na Linguagem de hoje chama o Espírito Santo de Auxiliador e Jesus de Defensor. Mas o ponto aqui, né, de entendimento para a gente, importante, é que o papel que Jesus exercia, né, junto aos discípulos, naqueles anos de ministério dele, é o papel que o Espírito Santo de Deus efetivamente exerce ou deve exercer nas nossas vidas hoje, que é tudo isso daqui junto e ainda algo maior do que isso, né? O nosso conselheiro, intercessor, consolador, auxiliador, defensor, nosso advogado. Literalmente, essa palavra Paráclitos, ela é um adjetivo, né? Ou seja, ela caracteriza alguém. Então, o Espírito Santo, né, Deus nas nossas vidas, é caracterizado por todas essas dimensões aqui, e é muito interessante a gente meditar nisso e se apropriar, né, de cada uma delas. E essa palavra vem do verbo, né, que tem a mesma raiz ali no grego, e esse verbo quer dizer chamar para estar ao lado. Esse é o significado. Ou seja, o Paráclitos é alguém enviado ou chamado para estar ao nosso lado, exercendo todos esses papéis aqui. Então, eu acredito que a gente olhando, né, para essas coisas, a gente pode ter uma dimensão bem interessante daquilo que o Espírito Santo de Deus efetivamente exerce, né, nas nossas vidas. Quando a gente vai entendendo assim nas Escrituras, né, sobre o envio do Espírito Santo de Deus, a gente percebe a Trindade trabalhando, né, e como sempre, de uma maneira muito harmônica. Nos dois últimos encontros, a gente vai falar mais sobre a Trindade, né, e o nosso relacionamento com o Deus Trino, né, com o nosso Deus. Mas aqui, com relação ao Espírito Santo, a gente vê Jesus falando cada uma dessas sentenças aqui. Jesus fala que o Espírito vai ser concedido pelo Pai a pedido dele, que o Espírito vem do Pai em nome dele, em nome de Cristo. Ele fala que o Espírito vai vir dele, né, de Cristo, da parte do Pai. E ele fala que o Espírito ele vem do Pai, e ele fala que o Espírito vem dele mesmo, vem de Cristo. Ou seja, na verdade, o Pai e o Filho enviam para nós o Espírito Santo de Deus, né, para que ele exerça todo esse papel, né, nas nossas vidas. E logo no versículo 17, né, desse texto que a gente leu, Jesus ele traz para a gente mais uma característica do Espírito Santo. Né? Ele é o conselheiro, né, nosso auxiliar, né, tudo isso que a gente viu,
mas, além de tudo isso, ele é o Espírito da verdade. Ou seja, ele vai nos aconselhar, ele vai nos auxiliar, ele vai interceder por nós, ele vai cuidar de nós e nos orientar com base na verdade de Deus. A verdade de Deus é Cristo, né? Na verdade, a verdade, né, para nós cristãos, para o cristianismo, é uma pessoa, né? Jesus ele fala, eu sou a verdade, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E eu sou o mediador, né? O caminho que leva cada um até o Pai, né? que nos une a Deus. Mas Jesus ele se apresenta como a verdade. O ensinamento de Cristo é a verdade para as nossas vidas. E como a gente vai ver até mais profundamente aqui, o Espírito Santo ele vai glorificar a Deus, nos ajudando a entender e nos ajudando a viver o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele vem para confirmar e para aprofundar e para nos ajudar a praticar os ensinamentos de Jesus, que são a verdade. Jesus chama o Espírito Santo de Espírito da Verdade nessas três passagens aqui, né? João capítulo 14, 15 e 16, esses três versículos aparece esse nome, né? essa designação para o Espírito Santo. E, na verdade, esse termo, né? O Espírito da Verdade, era algo que não era incomum no mundo judaico. Então, quando Jesus fala isso, ele fala um termo e ele traz uma designação do Espírito Santo que os discípulos ali entendiam muito bem, porque os judeus eles usavam esse termo e usavam um outro termo associado que era o oposto, né? Tinha o Espírito da Verdade e o Espírito do erro, né? O Espírito da impiedade. E eles sabiam muito bem que isso operava no coração das pessoas, né? E isso tem uma associação direta com o que a gente falou também, né, no encontro anterior, lá do primeiro encontro, né, quando a gente estudou o capítulo 13 de João, aquelas duas influências, né, para todas as pessoas da humanidade. A gente tem a influência do Pai e a gente tem a influência do diabo. E isso ecoa, isso é refletido no coração de cada um de nós, como seres humanos. E para os judeus, eles expressavam isso com esses dois termos, essas duas designações, o espírito da verdade e o espírito do erro. E aqui, para ilustrar isso, né, eu queria trazer esse texto, que é um texto de um livro apócrifo, né? Não faz parte do cânon bíblico, não é inspirado pelo Espírito Santo de Deus, como toda a escritura mas que tem um valor histórico e que ajuda a gente a entender esses contextos, né, históricos da época e nos apropriarmos de alguns conceitos que acabam sendo úteis para a gente construir hoje o nosso pensamento, né, e as nossas convicções e a nossa fé. Aqui é um texto desse livro apócrifo, né, chamado Testamento de Judá, que ele fala o seguinte: sabei, meus filhos, existem no homem dois espíritos, o espírito da verdade e o espírito do erro. E entre eles se situa o discernimento da inteligência. Ele pode inclinar-se para onde quiser. No coração do homem são escritas as obras da verdade e as obras da mentira. Ambas as coisas são do conhecimento do Senhor. Em tempo algum, as obras dos homens podem ficar ocultas, pois estão registradas em seu coração na presença do Senhor. O Espírito da Verdade dá testemunho de tudo. Tudo acusa e diante do seu próprio coração o pecador enrubesce e não pode erguer o seu rosto para o juiz. É interessante, né? O texto histórico, né? Como a gente falou, não é escritura sagrada, não é inspirado pelo Espírito, mas Jesus usa esses conceitos
para aí sim, né, da parte de Deus e de uma forma a compor a revelação de Deus para nós, ele fala, olha, sabe esse conceito aí que vocês têm do espírito da verdade, né, que conduz para Deus, e do espírito do erro que leva ao pecado? Bom, deixa eu te falar uma coisa, o Espírito Santo que vocês vão receber, esse é o verdadeiro Espírito de Deus, aquele que conduz todo homem à verdade e à prática da justiça. Essa era a mensagem, né, que Jesus trazia, né, naquele momento para alegrar o coração dos discípulos. E Jesus, a respeito do Espírito Santo, né, ele fala que o mundo não poderia recebê-lo, mas quem receberia o Espírito seria os discípulos, né? E os discípulos de Cristo receberiam, né, o Espírito Santo estaria com eles, e muito em breve, né, dentro de alguns dias, de algumas semanas, esse Espírito passaria a habitar neles, né, de uma forma constante e de uma forma contínua, como ele habita hoje também nas nossas vidas. Então, isso a gente entende porque a gente sabe que o cosmos, né, ou seja, o mundo, que é a palavra aqui que Jesus usa, ele está em rebelião contra Deus, né? A gente vai falar aqui nesse contexto também desse encontro a respeito da culpa, né, da culpa moral que todos nós, seres humanos, carregamos, mas a gente sabe, e a gente tem essa percepção pelo próprio Espírito de Deus que testifica isso na nossa vida, que há uma rebelião interna no coração do ser humano. É a humanidade em rebelião contra Deus, né, querendo traçar o seu próprio caminho, né, a sua própria justiça, a sua própria maneira de viver. E isso vem desde Gênesis capítulo 3. E o Senhor Jesus, ele vem justamente para nos resgatar, né, para nos redimir, para restaurar toda a criação. Então, o mesmo Deus, o mesmo Cristo, né, que fez surgir todas as coisas, né, Deus trouxe à existência aquilo que não existia a partir do nada pela palavra, né, a palavra que é Cristo, a palavra que se encarnou depois, né, e nos trouxe a revelação, né, de quem é o Deus eterno e verdadeiro. Ele criou o universo, né, e todas as coisas que existem, e pela rebelião do ser humano, né, as coisas se voltaram contra Deus, mas a própria palavra, né, o próprio Cristo veio para redimir, para resgatar e para restaurar todas as coisas. Então, por isso que aqueles que insistem em permanecer de forma rebelde a Deus, eles não vão conhecer o Espírito de Deus, e o Espírito de Deus não vai ter comunhão com eles. Mas quem quebranta o coração e se rende a Deus, quem se arrepende da sua rebeldia no íntimo do seu ser e se rende a Deus, aí então ele passa a conhecer o Espírito Santo e algo tão especial que é o testemunho desse Espírito no interior de cada um que o recebe. Né? O Espírito de Deus vem para fazer morada em nós, para nos tornar templos do Deus vivo. Né? Isso é muita coisa, isso é muito significativo. E nisso ele nos leva a conhecer a Ele próprio, né? ao Deus verdadeiro, e Ele restaura completamente as nossas vidas. Então, esse esquema aqui, ele faz um resumo, né, disso que a gente está falando. Jesus ensina para cada um de nós que o Espírito de Deus é o Espírito Santo, é o Espírito da verdade. Ele dá testemunho da verdade, ou seja, ele dá testemunho de Jesus Cristo. E isso, para nós, como discípulos de Jesus, significa luz, significa direção. Né? Os ensinamentos de Cristo, a palavra de Cristo, a palavra de Deus, é luz e direção para as nossas vidas, ilumina o nosso caminho, mostra o sentido, né? Faz com que a gente deixe de estar
perdidos e a gente encontre o rumo certo para todas as coisas na nossa vida. A comunhão com Deus coloca tudo na nossa vida em perspectiva. Mas para o mundo, esse testemunho da verdade representa uma condenação, porque o mundo é inimigo dessa verdade de Deus, é inimigo do próprio Senhor Jesus Cristo. Continuando, eu queria compartilhar essa citação aqui, né, de um teólogo, até um teólogo católico, né, o Schnackenburg, é um teólogo alemão, mas que deixou uma vasta contribuição. Ele trabalhava muito com exegese bíblica, né, e nesse sentido ele produziu uma obra muito significativa, muito interessante, mas ele faz esse comentário aqui a respeito da consciência do Espírito Santo, que eu acredito que encontra eco, né, nos nossos corações hoje. Eu, pelo menos, já vi assim, vários comentários, né, de diferentes irmãos e irmãs falando, em outras palavras, né, isso que ele coloca aqui. Que ele diz o seguinte: no século XX, a consciência da presença do Espírito tem, de forma ampla, desaparecido, mesmo na comunidade de fiéis. É possível afirmar que a única pessoa que pode entender as palavras sobre o Espírito é aquela que já experimentou a presença do Espírito na sua vida. Ou seja, eu já vi alguns irmãos comentando coisas do tipo assim: puxa, eu tenho um entendimento razoável da pessoa do Pai, Jesus é muito claro para mim, porque a gente abre as Escrituras, né, e olha para os Evangelhos, é fácil entender até que Jesus é o personagem central da Bíblia, mas o Espírito Santo é uma pessoa que para mim é um pouco obscura, porque eu não consigo ter um entendimento mais profundo, mais apropriado da terceira pessoa da Trindade, né, do Espírito Santo de Deus. E talvez isso seja um pensamento assim que seja real, né, na vida, na nossa vida. E eu acredito que a gente se deter em textos, né, como esse, como que a gente está fazendo aqui, pode nos ajudar a entender melhor e com isso a gente usufruir melhor desse Deus, né, que habita em nossas vidas, como a gente falou. Então esse é o propósito, né, da gente, por meio dessas poucas escrituras, na verdade, né, do Evangelho de João, a gente ter um maior entendimento da pessoa do Espírito Santo de Deus. Paulo fala muito sobre o Espírito, né? Tem muitas outras escrituras na Bíblia, né, que a gente poderia lançar mão, né, sobre esse assunto, mas a gente vai se deter aqui nesses primeiros ensinamentos, né, de Jesus para os discípulos naquela ocasião tão particular, né, dos discípulos. Eu acredito que isso possa, sem dúvida, nos ajudar muito também. E aí, na sequência, né, Jesus faz essa declaração para os discípulos: eu não deixarei vocês órfãos, voltarei para vocês. Ele fala do Espírito e ele emenda, né, com essa citação, porque pelo amor, né, de Cristo pelos discípulos, que é o amor que ele tem por nós, ele nutre por nós até hoje, ele cuida de nós, ele cuida dos seus discípulos, e ele jamais vai nos abandonar, essa é a promessa dele. Então Jesus tinha muito fortemente no coração essa preocupação, e por isso, como a gente já viu, ele se dedica, ele se derrama ali para os discípulos nesse momento em que ele poderia estar isolado, né, pelo momento dificílimo que ele estava vivendo, e mais difícil ainda que ele iria enfrentar algumas horas depois dessas conversas aqui com os discípulos. Mas aqui tem essa palavra órfãos, né, que é bastante interessante também lá para aquele contexto judaico, porque naquela época o entendimento das pessoas por essa palavra aqui, né, o que significava ser órfão,
é muito parecido com o que a gente tem hoje, mas era um pouco mais amplo por causa de uma realidade cultural da época. Então, órfãos para a gente hoje, né, como para os judeus daquela época, pode ser entendido como filhos que são privados, né, da presença dos pais que iriam sustentá-los, ou uma criança que seria privada de pelo menos um dos pais, né, então é um órfão, essa é a ideia que a gente tem hoje. Mas para os judeus eles tinham, além dessas, mais uma interpretação, porque naquela época era muito comum haver mestres, né, eram os rabinos, e esses mestres tinham em torno de si discípulos. E quando, por algum motivo, esse mestre deixava os seus discípulos, seja por morte, seja por doença, seja porque ele tinha que se mudar para um outro lugar, esses discípulos eram considerados órfãos. Tal era a proximidade, né, do relacionamento entre o rabino e os seus discípulos. E aqui isso traz um significado especial, né, para essa declaração de Jesus aos seus discípulos. Ele fala, olha, meus filhinhos, né, eu não vou deixar vocês órfãos de forma alguma. Vocês jamais, né, como discípulos, como cristãos, vocês jamais vão ser órfãos. Essa é a segurança que eu e você também temos. E ele fala também de uma volta. Eu voltarei para vocês. E há uma discussão, né, do que Jesus está falando aqui, né, que volta é essa. A gente pode ter pelo menos 3 pensamentos a respeito disso, né? Ele pode estar falando de algo muito, muito próximo, né, que aconteceria cerca de 2 dias ali, um pouco mais, né, depois, quando ele ressuscitaria, e depois de ressuscitar ele aparece para os discípulos, né, algumas vezes. Ele pode ter em mente a Pentecostes, né, a vinda do Espírito Santo de Deus e a habitação do Espírito, né, na vida dos discípulos de uma forma como nunca antes houve na história da humanidade. Né? No Antigo Testamento, o Espírito de Deus vinha, capacitava uma pessoa, né, para uma determinada obra e logo depois deixava essa pessoa. A nossa realidade hoje, na nova aliança com Deus, é o Espírito Santo habitando de uma forma íntima, profunda e constante e eterna na vida de cada um de nós. Isso é um presente e é uma bênção magnífica para cada um. E tem uma terceira ideia ainda, né, que a gente pode entender isso como a segunda volta de Jesus, né? A parousia, a segunda volta de Cristo que nós esperamos acontecer até hoje nos nossos dias. Mas provavelmente, né, e esse teólogo aqui, né, Beasley Murray, ele faz esse comentário, provavelmente Jesus ele está falando mesmo da Páscoa, né? Ele está falando de um primeiro momento ali imediato, né, no qual ele voltaria a se reunir com seus discípulos, e ele diz aqui, né, para elevar a um novo plano seu relacionamento com eles. Pois aquilo que houve no ministério podia ser somente uma preparação. E isso é muito interessante, né? Jesus ressuscita logo depois e reaparece para os discípulos de uma forma completamente diferente, né? Um corpo glorificado, diferente daquele corpo físico, né, que Jesus enfrentou a cruz, né, e foi massacrado ali na cruz com ele. É um Jesus ressurreto, né, diferente. E esse Jesus aparece e num dos encontros, né, com os discípulos, ele até sopra sobre os discípulos e fala, recebam o Espírito Santo. E isso tem uma conexão muito forte com Gênesis capítulo 2, né, quando Deus forma o ser humano do pó da terra, sopra nas suas narinas o fôlego da vida e o homem passa a ser, então, um ser vivente, né, alma e corpo constituindo a integridade do ser humano. Jesus ele aparece para os discípulos depois da ressurreição, sopra sobre eles o Espírito
o espírito de vida eterna, o espírito de paz, e com isso Jesus Cristo inaugura uma nova humanidade da qual nós fazemos parte. Então, essa volta para os discípulos pode dizer, né, todas essas três ideias, né, mas começando, sem dúvida, da Páscoa, quando Jesus efetivamente retornou ali para os seus discípulos e, por 40 dias, né, os preparou, falando coisas concernentes ao reino de Deus, preparando eles para receberem de uma forma definitiva o Espírito em Pentecostes. E nós esperamos, né, a segunda volta, né, do Senhor Jesus, que não tardará. Indo para um segundo texto aqui, no qual Jesus fala a respeito do Espírito Santo, João 14, de 25 a 27, Jesus coloca o Espírito como um mestre, né, e ele aponta para o Espírito esse ministério de ensino, né, que o Espírito Santo tem e que ele atua nas nossas vidas, nos ensinando. E ele fala também sobre a paz, né, como um aspecto do fruto do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Então, vamos ler junto aqui esse texto, né? Jesus fala assim: mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhe disse. Deixo-lhes a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbem os seus corações, nem tenham medo. Jesus, então, continua falando aqui dessa transição, né, entre a ida dele, né, e a vinda do Espírito. E ele fala que o Espírito viria, né, da parte do Pai em nome dele, né, em nome de Cristo. Ou seja, o Espírito Santo é essa pessoa que vem em missão de Cristo. Assim como Cristo veio em missão do Pai, né, para cumprir todo o plano de salvação e de resgate, né, de transformação do cosmos, o Espírito Santo vem como um emissário, ou seja, aquele que vem para cumprir a missão de Cristo, e ele é enviado do Pai e do Filho para trabalhar nas nossas vidas e também para trabalhar dando o testemunho dele nesse mundo. E Jesus fala, então, que uma das tarefas, né, do Espírito Santo está ligada ao ensino, né? Ele ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. A gente sabe que os discípulos, né, não estavam entendendo muito bem o que estava se passando ali, e muita coisa que Jesus se esforçava muito para comunicar para os discípulos, eles não conseguiam absorver com a visão, né, humana, a visão cultural, e tudo que eles tinham construído ali na vida deles. Mas é impressionante a gente observar que logo depois os discípulos começam a entender várias coisas que antes da crucificação e da ressurreição, antes de eles receberem o Espírito Santo de Deus, eram obscuras. Eles passam a entender, as coisas se conectam na mente e no coração deles. Isso, irmãos, é de extrema importância, porque aquela primeira geração de discípulos foi responsável por consolidar todo o ensinamento de Jesus Cristo e por compor o Novo Testamento que a gente tem hoje. Então, essa tarefa de ensino, né, do Espírito, para aquela geração foi, em especial, importantíssima, para que a gente hoje pudesse receber o Novo Testamento como a gente recebe, né, graças a Deus. Mas o ministério de ensino continua até hoje, e o Espírito Santo exerce isso nos nossos corações. E é muito importante, né, que a gente entenda e perceba e saiba disso nas nossas vidas. Porque
Na verdade, né, se a gente tem alguma percepção, né, ou acha que a gente ensina alguma coisa um para o outro, e eu estou falando de um ensinamento espiritual, né, de um ensinamento que gera uma transformação à semelhança de Cristo, que ecoa para a eternidade, né, algo realmente sólido e profundo, isso é um engano assim dos nossos corações. Na verdade, Deus pode sim usar a minha vida, a sua vida, para comunicar coisas que Ele deseja para outras pessoas, isso com certeza. Mas eu, você, um livro que a gente lê, mesmo a Bíblia, né, a palavra de Deus que a gente lê, são instrumentos do Senhor para que o Espírito de Deus nos ensine e nos ajude a aprofundar convicções, e nos ajude a nos libertar de prisões, do legalismo, né, ou do relativismo, seja do que for, mas o Espírito Santo de Deus hoje é, na minha vida e na sua vida, o grande mestre. Assim como Jesus foi o grande mestre e senhor na vida dos discípulos, durante aquele tempo de ministério que ele passou com os discípulos. Então, isso é muito sério e, ao mesmo tempo, isso é muito inspirador, porque qualquer dúvida que eu e você tenhamos, nós podemos perguntar para o Espírito Santo de Deus que habita em nós: Senhor, me ensina isso daqui. Senhor, como é que é isso? E o Espírito Santo vai nos ensinar. Eu poderia, né, falar assim, me lembrar de várias vezes, né, que na minha vida isso aconteceu, né? Puxa Deus, eu não entendo nada sobre esse negócio aqui, né? O que que é isso? E eu queria muito saber mais sobre isso, ter um entendimento, porque eu não entendo direito. E dias, às vezes semanas, às vezes até meses depois, por meio de um livro, por meio do compartilhamento de um irmão, de uma irmã, né, por meio de alguma coisa, às vezes lendo a Bíblia, eu vejo coisas que conectam pontos, né, na minha mente. Esse é o ministério do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, o Espírito da verdade que nos ensina. A gente tem alguns exemplos disso, né, na própria Bíblia, e o próprio João, nos seus escritos, ele traz isso para a gente, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, mas aqui, por exemplo, logo mais no início, né, do Evangelho, no capítulo 2, ele traz esse trecho aqui, no final ele fala, né, depois que ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram-se do que ele tinha dito. Então creram na Escritura e na palavra que Jesus dissera. Depois da ressurreição, né, depois que receberam o Espírito Santo de Deus, aí eles entenderam as Escrituras. Puxa, aquilo que Jesus falou dezenas e dezenas de vezes, e a gente era meio obtusos, né, para entender esse negócio. Agora faz sentido, agora a ficha caiu aqui na minha vida, agora eu entendo essas coisas, agora eu sei o significado, né, do que essa passagem bíblica, do que esse ensinamento de Cristo traz. Irmãos, eu e você não somos diferentes desses primeiros discípulos do Senhor Jesus. Nós temos a mesma carência, a mesma limitação, a mesma fragilidade deles, e nós precisamos da ação paciente, graciosa do nosso Mestre, o Espírito Santo de Deus, né, que habita em nós. Tem outros exemplos, né, aqui, João capítulo 12, a Bíblia fala, né, a princípio seus discípulos não entenderam isso, mas só depois que Jesus foi glorificado, eles se lembraram de que essas coisas estavam escritas a respeito dele, e lhe foram feitas. João capítulo 20, né? Eles ainda não haviam compreendido que, conforme a Escritura, era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. Mas logo depois eles compreenderam. Quem trouxe para eles essa compreensão? O Espírito. Assim como o Espírito também traz a compreensão nas nossas vidas. E, por fim,
Jesus atrela, né, esse recebimento do Espírito com a paz. Ele nos dá a paz, e essa paz a gente sabe que vem pelo Espírito Santo, pela habitação do Espírito Santo nas nossas vidas. Gálatas, capítulo 5, né, a paz é um aspecto do fruto do Espírito nas nossas vidas. No encontro que vem, a gente vai falar um pouquinho mais, né, de Shalom, né, dessa paz bíblica, que é um assunto maravilhoso, né? Eu me empolgo bastante com isso, porque é uma coisa que eu amo e eu sei que você ama também, né? Que é paz. E, e essa paz que independe das circunstâncias, né? Que é fruto de algo que flui, que jorra do nosso interior como uma fonte para a vida eterna, que é o Espírito Santo. A gente vai falar mais disso no próximo encontro, mas aqui eu só queria, né, trazer essa concepção assim de que a paz também era uma saudação judaica, né, era próprio da cultura, era um conceito muito, muito importante, né, para os judeus de todas as épocas. Eles tinham uma compreensão, né, para muito além, pelo menos acredito eu, a maioria, né, para muito além do jargão religioso, né, dos quais a gente deve fugir, né, dessa superficialidade, mas entender os conceitos e, sobretudo, viver os conceitos é de extrema importância. Os discípulos tinham essa cultura, né, e tinham um certo entendimento do shalom, da paz de Deus, né, fluindo da vida. E era uma saudação, era algo que eles desejavam quando encontrava alguém e quando se despedia de alguém também. E isso é muito interessante, porque Jesus fala aqui, né, nesse discurso, ou nessa conversa de despedida, né, Shalom, eu deixo com vocês a minha paz, eu estou indo. Mas é interessante que logo depois, nas aparições, depois da ressurreição, quando Jesus encontra os discípulos, ele normalmente falava isso também, Shalom, né, a, a saudação de despedida e a saudação de chegada, né? E a Bíblia traz esse elemento para a gente que é bastante inspirador, né? Eu acredito. Mas lembrando, né, que de tudo que a gente tem estudado aqui, a gente pode juntar as coisas, né, e a gente percebe, como está aqui no slide, Jesus não deixa apenas a paz, né, que já é muita coisa, mas ele também deixa o amor, como ele fala em João 15, 9 a 10, a gente estudou no encontro passado, e a alegria, que também a gente viu nos dois encontros anteriores, né, a alegria que Cristo quer deixar conosco como discípulos. Tudo isso daqui, irmãos, é fruto do Espírito Santo que o Pai envia para habitar nas nossas vidas, em nome de Jesus Cristo. Aqui tem essa citação do Bruce, né, que é uma daquelas fontes que a gente fala que a gente tem usado aqui, né, como fontes principais, que ele fala assim, né, e coloca um ponto também bastante interessante, né? Quando lembramos que amor, alegria e paz são os primeiros dos 3 dons do fruto do Espírito Santo em Gálatas, capítulo 5, 22, podemos nos perguntar se esses 3 sentimentos, né, ele coloca uns sentimentos, a gente sabe que não é um sentimento, né, meramente, mas são virtudes, são dons. Essas 3 virtudes não formam uma tríade no pensamento cristão primitivo comparável à fé, esperança e amor, né? A gente tem, né, muito forte fé, esperança e amor, e são virtudes da teologia centrais, né, que Paulo repete isso depois nos escritos ali do 2º, 3º século. Agostinho escreve depois um livro com esse título, né, Fé, Esperança e Amor. Um amigo dele pede para ele escrever alguma coisa, né, para ele, porque ele tinha se convertido ao cristianismo, algo que pudesse fortalecer a fé. Agostinho escreve esse livro, Fé, Esperança e Amor. Isso aqui é o que você precisa para crescer na sua fé em Cristo. Mas o Bruce, né, fala aqui sobre essa outra tríade, né, que é maravilhosa também, né, o amor, a alegria e a paz. E no meio de tudo isso, né, nós podemos nos perguntar, né, o quanto o Espírito Santo de Deus tem se manifestado na minha vida, ou quanto esses aspectos do fruto do Espírito, né, da ação do Espírito na nossa vida,
tem sido uma realidade para nós, né? A paz, o amor, a alegria, a esperança, a fé. Tudo isso vem da ação de Deus quando ele encontra espaço, né, para agir e para fazer fluir, né, essas coisas do nosso interior. Isso vem de Deus, não vem de forma alguma da nossa natureza humana e não depende das circunstâncias nas quais a gente está envolvido. E eu não estou falando aqui de algo assim, meio que de alienação, né, porque a gente passa, sem dúvida, por aflições, por angústia, né, isso é próprio da condição humana, né, sendo cristão ou não cristão. Isso é a realidade da nossa vida que a gente enfrenta. Jesus passou por fortes aflições, por fortes angústias, a ponto de suar sangue, né, no Getsemane, a gente sabe disso. Mas no olhar amplo, né, na completude da nossa vida, o que domina, né, é a angústia, né, é a aflição, ou é a paz, a alegria, o amor, a fé, a esperança, o fruto do Espírito Santo de Deus. Isso é próprio do que ele verdadeiramente produz na nossa vida. Caminhando aqui, né, para um terceiro texto de ensinamento de Jesus para com os discípulos sobre o Espírito Santo, ele trata mais profundamente da questão da consciência, né, de culpa e graça, que a gente falou rapidamente, mas vamos retomar e aprofundar um pouquinho mais aqui com essas escrituras. E aqui tem algo que não é incomum a gente interpretar de uma maneira um tanto quanto equivocada, né, pela forma de tradução, né, de uma palavra aqui do texto que as nossas traduções aqui no português têm. Mas vamos lá. Jesus fala o seguinte: mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. Agora, quando ele vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Jesus começa esse trecho, né, falando, olha, e aí, né, vamos de novo, né, imaginar a situação, né, os discípulos entristecidos pela partida do mestre, e Jesus fala, olha, eu não vos deixarei órfãos, como a gente viu, né, e tal, é para o bem de vocês que eu vou. Né? Isso é muito interessante, né? Eu gosto desses pontos bíblicos, porque toda obra de Deus na nossa vida é para o bem. Às vezes nós sofremos e Deus permite o nosso sofrimento. Às vezes nós ficamos angustiados e Deus permite a nossa angústia, a nossa aflição. Mas todo o trabalho de Deus na nossa vida é para o nosso bem. É de acordo com a boa, perfeita e agradável vontade de Deus que vem ao nosso encontro. Não era diferente para os discípulos naquele tempo ali. Deus trabalhava e tudo que ele fazia, seja para Cristo, seja para os discípulos, era para o bem. E se a gente pode imaginar, né, o próprio Filho de Deus, né, enfrentando a cruz e sofrendo tão terrivelmente, isso, de certa forma, era para o bem. E esse bem não é apenas o bem egoísta, né, o bem individualista, muito próprio da nossa cultura, inclusive nessa época, né, que vivemos, mas é o bem comum. Né? Jesus não teria o que ele tem hoje se não tivesse passado pela cruz. Ele não teria reunido em torno de si essa família ao longo de toda a história que vai acompanhá-lo para toda a eternidade. É para o bem, tanto de Cristo, quanto para o nosso bem, que Deus permitiu que todas as coisas acontecessem. Nós não compreendemos o quadro todo,
mas é importante que a gente entenda, né, e que a gente entregue por fé e confiança, né, a nossa vida na direção das mãos de Deus, que tem cuidado de nós. E muito desse cuidado vem pela presença dele, né, por meio do Espírito Santo de Deus. A nossa realidade hoje é exatamente essa, né? O Pai é o Pai do céu, o Espírito está conosco, né? Jesus ressuscitou e foi para junto do Pai do céu, mas o Pai e o Filho estão conosco pela presença do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. E nós estamos conectados com Deus por causa desse grande presente que nós recebemos. Então, continuando aqui, o que Jesus anuncia aqui é algo que caracterizaria, né, o reino de salvação dele, a vinda do Espírito Santo. Esse texto aqui de Ezequiel, né, exemplifica isso, quando Ezequiel diz assim, pois eu os tirarei dentre as nações, aspergirei água pura sobre vocês e vocês ficarão puros. Eu os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos. Darei a vocês um coração novo, porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porei o meu espírito em vocês e os levarei a agirem segundo os meus decretos e a obedecerem fielmente às minhas leis. É exatamente isso, né, que a gente falou no encontro anterior, da obediência a Cristo que vem do coração por meio do impulso do Espírito Santo de Deus, por amor e por gratidão, né? Sem imposição, sem obrigatoriedade, né, perversa de um Deus ruim, né, que nos impõe cargas pesadas e nos obriga a obedecer. Não, é como Paulo fala, né, o amor de Cristo nos constrange, e esse constrangimento, essa gratidão, esse amor por Deus, por causa que ele nos amou primeiro, nos leva a toda a obediência. Quem opera tudo isso em nós é o Espírito Santo de Deus. E aí Jesus fala, né? O Espírito vem para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. E aí, né, o que significa isso, né? E aqui que eu falei, né, que às vezes a gente tem uma interpretação um tanto quanto equivocada, porque quando a gente olha para esse verbo, né, convencer, a gente imagina, quando eu convenço, né, a minha família a fazer uma programação no final de semana que eu quero fazer, então eu vou lá, eu argumento, né, eu apresento as coisas legais, né, de como vai ser. Mas não é isso que a Bíblia está falando aqui, né, do testemunho do Espírito para o mundo. Esse convencer, no sentido bíblico, né, e essa palavra grega, ela aparece várias vezes nas Escrituras e, invariavelmente, ela quer dizer mostrar a alguém o seu pecado, o seu erro, e, eventualmente, depois de fazer isso, chamar essa pessoa ao arrependimento. Então, esse convencimento vem exatamente de mostrar o erro, de jogar luz sobre a vida e mostrar aquilo que está injusto ou desconectado de Deus na vida de uma pessoa. E aqui tem um texto também do Carson, né, que é uma das fontes lá que a gente tem usado de referência, e ele fala alguma coisa que elucida bastante essa questão, colocando o seguinte: em comum com os outros usos no Novo Testamento, essa palavra convencer, né, o elentio grego, significa declarar o mundo culpado. É isso que o Espírito Santo faz. Olha, você é culpado por causa das suas más obras, da sua má conduta. E no sentido pessoal, isto é, não argumentando a respeito da culpa objetiva do mundo diante de Deus, no grande teste final, né, tentando convencer nesse sentido, e sim envergonhando o mundo e convencendo-os de sua culpa, chamando-o assim a um arrependimento. Então, a ação do Espírito Santo
no mundo é essa. Ele declara o mundo culpado. Né? Culpado de quê? Do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em Deus, né? Como Jesus fala, não creem em Jesus, como ele próprio fala. Eles deram as costas para a justiça, porque se crescem em Cristo, eles mudariam a sua conduta e abraçariam o Evangelho e começariam a caminhar, apesar de terem as falhas humanas, mas começariam a caminhar no sentido de Deus. Mais do que isso, né, o seu próprio pecado leva a uma vida injusta, completamente injusta. Hoje, no mundo, né, era assim na época de Jesus, é assim no nosso mundo, na nossa sociedade de hoje. A gente tem uma justiça religiosa, uma justiça social, uma justiça pessoal que é desconectada completamente da justiça verdadeira do Deus eterno, do Deus criador. Isaías, ele chama a justiça desse mundo de trapo imundo, né? Isaías 64, 6. E o grande, a grande prova disso foi que a justiça humana condenou o único ser humano justo que passou por essa terra, o nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a justiça humana. A justiça humana estabelece um juízo humano, um julgamento, uma condenação humana que é completamente fora também dos desígnios de Deus. Então o Espírito Santo vem justamente para declarar o mundo culpado por causa do seu pecado, por ter dado as costas para Deus e, em consequência disso, ter criado a sua própria justiça completamente quebrada e falha, e, fruto dessa justiça quebrada, os seus juízos, né, as suas condenações, os seus julgamentos são completamente fora daquilo que Deus deseja também. Ou seja, resumindo a coisa, o Espírito Santo dá testemunho da verdade que é Jesus, e ele gera em nós, discípulos, uma consciência de graça, porque quando alguém consciente do seu pecado se arrepende e de forma quebrantada vai para a presença de Deus, imediatamente Deus mostra e manifesta a sua graça e o seu amor. Mas com o mundo não é assim, porque o mundo ainda está naquele primeiro passo, é a questão da consciência da culpa. E a culpa é algo que todos nós temos, né? É algo que é comum a todos os homens e que é, de certa forma, importante, porque nos leva a um quebrantamento diante de Deus, nos leva a um reconhecimento diante de Deus. Eu trouxe aqui esse texto, né, do Paul Tournier, que é um médico psiquiatra cristão, né, ele já faleceu, é do século passado, mas ele tem esse livro que é maravilhoso, né, Culpa e Graça, e tem várias outras obras, mas nesse texto aqui eu queria trazer um apanhado, né, porque ele sintetiza aqui uma ideia muito interessante sobre essa questão da culpa. Né? Ele fala o seguinte: parece bastante claro que o homem não vive sem culpa, ela é universal, de fato é. Mas, pouco a pouco, ela desencadeia, quer seja reprimida ou reconhecida, dois mecanismos inversos. Quando reprimida, ela dá lugar à ira, à revolta, ao medo, à angústia, a uma insensibilidade da consciência, cauteriza até a consciência, né? A uma impossibilidade crescente de reconhecer os próprios erros e a uma exaltação crescente de impulsos agressivos. Olha só o que ele fala. Muito da nossa ira, né, da nossa angústia, vem de não reconhecermos a culpa moral que todos nós temos. E o Paul Tournier ele faz uma diferença muito interessante entre culpa psicológica e culpa moral. Culpa psicológica é aquela social, né, da gente ofender o que hoje a gente chamaria de politicamente correto, né, e a gente se sente constrangido em determinados ambientes quando isso acontece. Mas ele fala
de uma outra culpa muito mais profunda, que essa todo ser humano tem, que é a culpa moral, é a culpa da rebeldia que eu e você temos por termos pecado contra Deus. E é muito importante nós reconhecermos que somos culpados, para então nós alcançarmos e entendermos e abraçarmos a maravilhosa graça do nosso Deus. E é isso que ele fala aqui na sequência, né? Quando reconhecida conscientemente, ela leva ao arrependimento, à paz, à segurança do perdão de Deus, a um refinamento progressivo da consciência e a um enfraquecimento progressivo dos impulsos agressivos. Ou seja, isso é transformação, isso é nós sermos transformados à imagem e semelhança do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas o processo passa por uma visão humilde de nós mesmos, reconhecendo a nossa culpa, nos entregando a Deus e deixando que Deus nos trate com o amor e com a graça dele, não nos condenando, mas nos justificando e nos salvando. Então, reconhecendo a nossa culpa, nós reconhecemos a graça e o amor de Deus, e isso gera uma alegria, nos aproxima de Deus, e quando nós nos aproximamos de Deus, a luz de Deus penetra em recônditos mais escondidos da nossa alma, e o nosso pecado mais profundo, que às vezes a gente nem conhecia, é revelado, e nós assumimos a responsabilidade, a culpa, ao invés de fazer como Adão e Eva, né? A culpa da mulher, a culpa é da serpente. Não, é minha culpa realmente, é minha responsabilidade. Deus me perdoa, e Deus perdoa e mostra a graça, e a gente vai conhecendo mais e mais da graça, do amor de Deus, e vai se maravilhando com esse Deus tremendo que ele é, e nos aproximamos dele e conhecemos mais profundamente a podridão, a corrupção da nossa natureza humana, que a gente leva para Deus, e conhece outras dimensões e outros níveis da graça e do amor de Deus manifestado na nossa vida. Essa é a vida cristã, essa é a maravilhosa vida de transformação que Deus tem para todo ser humano, né, que olha para ele com fé e começa essa caminhada e dá esses passos. Estou me estendendo um pouquinho aqui, mas a gente já está caminhando para o final. Queria complementar aqui, né, com o que ele fala, né, o Tournier, e ele diz assim, é de degrau em degrau que a consciência da nossa culpa e a do amor de Deus crescem juntas, exatamente esse processo que a gente acabou de descrever. E olha só o que ele diz, citando o Danelou, né, um outro escritor francês, são os santos que têm o senso do pecado. O senso de pecado é a medida do senso de Deus numa alma. Quanto mais nos aproximamos de Deus, mais vamos nos sentir pecadores. Mas ao invés de isso nos esmagar por causa da condenação, isso nos constrange e faz com que a gente floresça em arrependimento e amor a Deus e ao próximo. Essa é a maravilha da vida cristã. Isso não tem preço, isso é um milagre, isso não é sabedoria humana, isso é o Espírito de Deus agindo nas nossas vidas. Irmãos, isso é fantástico. E ele fala, olha só, uma coisa interessante, né? O que a graça remove não é a culpa, mas é a condenação. É a condenação que nos esmaga, né? Que traz o peso sobre as nossas vidas. O reconhecimento da culpa é libertador. É quando a gente olha para a graça de Deus. Romanos 8, né, fala exatamente sobre isso. Né? Paulo fala, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida nos dá a libertação da lei do pecado e da morte. E ele termina, né, falando, a paz consigo mesmo e com os outros está em aceitar a própria culpa e confessá-la. Essa disciplina espiritual maravilhosa de confessarmos os nossos pecados a Deus e uns para os outros, isso é libertador. Especialmente quando a gente tem, pela graça de Deus, a oportunidade de viver numa comunidade cristã madura, que entende esse processo
de transformação operado pelo Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. O Espírito Santo, continuando aqui, né, ele vem para continuar a obra de Cristo no mundo, né, ou seja, aquela ideia que a gente tem trabalhado aqui desde o início, né, desse encontro, aquilo que Cristo fazia, o Espírito vem para dar continuidade à obra dele. Não há competição entre as pessoas da Trindade, há uma complementaridade de ações, uma harmonia perfeita para a glória do próprio Deus. Um outro texto, né, que Jesus fala sobre o Espírito Santo e destaca, né, o testemunho que a gente dá a respeito de Cristo, está aqui em João capítulo 15, né, versículos 26 e 27, que ele fala: quando vier o conselheiro, que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito Santo da verdade, que vem do Pai, ele testemunhará a meu respeito. E vocês também testemunharão, né? Ou seja, o Espírito vem para dar testemunho de Cristo, e o Espírito agindo em nós nos ajuda a testemunharmos sobre Jesus Cristo em todos os ambientes, aonde Deus nos colocar, pela nossa vida, pelas nossas palavras, nós vamos dar testemunho de Jesus Cristo. A gente lembra de Atos 1:8, né? Jesus falando: vocês receberão o Espírito e serão minhas testemunhas. É o Espírito de Deus que nos ajuda a testemunhar a respeito de Jesus Cristo. E aí a gente vai para a nossa última passagem aqui, né? João, voltando para o capítulo 16, 12 a 15, que Jesus fala o seguinte para os discípulos: tenho ainda muito a lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, mas apenas o que ouvir, e lhes anunciará tudo que está por vir. Ele me glorificará, porque receberá o que é meu e o tornará conhecido a vocês. Tudo que pertence ao Pai é meu. Por isso, eu disse que o Espírito receberá do que é meu e o tornará conhecido de vocês. Ou seja, o Espírito Santo glorifica Cristo, né? Ele continua a obra dele na terra, ele nos ajuda a discernir a ação de Deus nesse exato momento da história, ele nos ajuda a discernir a cultura ao nosso redor, né? Quando ele fala, ele vai ajudar vocês a entender e anunciará o que está por vir, né? Aqui Jesus está referindo, né, certamente à morte dele na cruz, a ressurreição, né, o Pentecostes, mas o Espírito tem essa função de nos ajudar a entender os acontecimentos dos nossos dias. E aqui também é uma questão, né, que é um debate teológico, né? O Espírito nos guia em verdade ou nos guiará à verdade? E a gente tem traduções aqui diferentes, né, que falam em verdade e à verdade. E a conclusão que a gente pode chegar, né, é que o Espírito da verdade, né, nos guia em verdade a toda a verdade. Então, o princípio, o meio e o fim, né, que a gente conheça Cristo, né, que é a verdade de Deus. Aqui eu só queria trazer um resumo para a gente fechar, né, esses pensamentos, né? O Espírito Santo é apresentado por Cristo como esse outro Paráclitos, né, que é o conselheiro, o consolador, o auxiliador, o defensor, aquele que é chamado para estar do nosso lado. Ele é o Deus conosco, o Deus Emmanuel, né, que está conosco, ele cumpre a missão de Cristo, ele é o Espírito da verdade, ele é o nosso mestre, e ele produz todo o fruto do Espírito nas nossas vidas. A pergunta, né, que vem, eu queria encorajar cada um de nós a refletirmos nisso. O Espírito Santo de Deus tem sido essas coisas na realidade, na prática, né, para mim, para você? E como que a gente pode fazer, né, para termos o Espírito Santo exercendo cada vez mais ativamente, com cada vez mais espaço nas nossas vidas, né, para trazer todas essas coisas aqui, né, que a gente resumidamente está colocando. Então, encorajo todo mundo a não deixar essa mensagem aqui, né, porque a gente acaba esquecendo disso. Reflita, tire tempo, né, para você pensar. Esses slides já estão
lá no site, né, nesse endereço que a gente colocou no início. Encorajo você também a compartilhar, né, com outras pessoas ao longo aí dos próximos dias. Quando a gente compartilha, ajuda a gente a solidificar, né, aquilo que Deus nos trouxe, e ao mesmo tempo a gente abençoa a vida, né, de outras pessoas, compartilhando aquilo que Deus falou conosco, né, Deus chamou a nossa atenção para isso. E se Deus quiser, a gente se vê aí no próximo encontro, falando do Pai e os nossos corações, né, as aflições, angústias, ou seja, as perturbações que a gente passa nesse mundo, e como que Jesus lidou com isso ali com os discípulos naqueles momentos tão importantes, né, da história do cristianismo. Muito obrigado. Volto aí com o Serjão para a gente usar aqui esses minutos restantes, né, para conversar um pouquinho aqueles que puderem. Obrigado. Eu estou com o negócio aberto? Isildo, pode começar, Isildo, por favor. Obrigado, Sérgio. Muito obrigado, Denilson. São alguns poucos pontos para eu poder dar voz às pessoas também que têm outras contribuições, mas shalom a todos. E esse deixar a paz, né, eu acho que é algo que nós, pessoas que temem a Deus, precisam, porque na nossa formação, né, desde que nós somos batizados, a gente foi treinado, isso foi muito bom na questão da disciplina, da obediência, mas muitas vezes eu tendo ao legalismo e acho que por realizar algumas práticas eu vou estar cumprindo a minha parte com Deus. E cada vez mais ao longo do tempo eu percebo que por mais que eu faça, isso é muito pouco perto da graça de Deus. E essa paz que vem do Espírito de Deus, essa paz que você muito bem relembrou, que é incondicional, que independe da circunstância, é muito encorajadora para nós. A maioria de nós passa ou infelizmente vai passar por momentos muito desafiantes, onde essa paz de Deus inexplicável é tudo de bom, né? E então, puxa, muito obrigado por compartilhar essas coisas, e eu vou repetir aqui um comentário que uma irmã colocou no chat, e ela pode complementar a minha fala. Eu não estou vendo ela com a mão levantada aqui, mas ela falou assim, viver no legalismo e na culpa é fácil. Ela escreveu mais ou menos isso: viver no legalismo e na culpa é fácil. O desafio é receber a graça perdoadora. E eu complementaria: viver dessa forma e com esses frutos. Muito obrigado. Obrigado, Isildo. Obrigado pelo comentário aí. Só complementando, assim, né, fazendo um comentário, né, em cima do seu, que me lembrou uma coisa, né, que a gente não falou, mas, assim, esse deixar a paz de Cristo, né, provavelmente ele estava se referindo ali, né, nos termos que ele usa e tudo mais, a uma herança, né? Ele estava indo e estava deixando como herança essa paz, assim como ele deixou o amor, a alegria, né? Para nós, como discípulos, ao longo da jornada terrena, a gente usufruir disso, né? E especialmente a paz é exatamente isso aí que você falou. A gente vai falar um pouquinho mais aí sobre essa Shalom no encontro seguinte, né? Na semana que vem, se Deus quiser. Mas muito obrigado aí, muito, muito bom. E eu me lembro de várias situações da minha vida em que não é circunstancial, né? É algo do Espírito vindo do nosso interior pela graça, única e exclusivamente pela graça de Deus. Obrigado mesmo. Amém. Shalom. Paula, pode comentar. Eu também quero agradecer, né? Sempre até emocionante, né? A gente falar que é a estrutura da nossa vida, né? A nossa essência, né? Como discípulos. E pensar sobre algo que me chamou muita atenção foi a voz da verdade,
né? Ouvir a voz da verdade e a voz do engano. E eu estou lendo o livro de Jó e me remeteu ao capítulo 4, na primeira fala de Elifaz, que ele diz para Jó, né? Veio a mim de mansinho uma mensagem em voz tão baixa que mal pude ouvir. À noite, quando as pessoas dormem, o sono pesado, eu tive um pesadelo que me deixou agitado. O terror tomou conta de mim e o meu corpo inteiro começou a tremer. Um sopro passou pelo meu rosto e eu fiquei todo arrepiado. Alguém estava ali, olhei bem, mas não pude ver a sua forma. Houve silêncio e depois ouvi uma voz que disse: será que alguém pode ser correto diante de Deus? Será que alguém pode ser puro aos olhos do seu Criador? Deus não confia nem nos seus servidores celestiais e até nos seus anjos ele encontra defeitos. Então você pensa que ele vai confiar nos seres humanos que são feitos de barro, que foram criados do pó e que podem ser esmagados como uma traça? E ele achava que essa voz tinha vindo de Deus, né? Às vezes a gente escuta vozes e acha que veio de Deus, né? E não é de Deus. Então, que é a voz do engano, né? E para ter certeza, né, de qual é a voz de Deus, né, a voz da verdade, realmente só o Espírito Santo, né? E aí me remete a João 10, quando fala que as ovelhas identificam a voz do pastor. E que ele vai chamar e que as ovelhas vão entender, né, de onde vem essa voz. Então, saber identificar a voz da verdade tem muito a ver com a nossa própria identidade, né? Me fez pensar muito nisso. E esse poder da Trindade me levou lá para João 13, quando na aula passada, né, quando Jesus ele fala sobre que ele vai, né, que o mestre ele dá aquelas três, o Senhor, né, o empregado e o mensageiro. E ali, aquele conceito, ali no final, né, me remeteu muito a essa trindade, né? De que um não é mais importante do que o outro, né? E aí tem essa complementariedade. E a gente entendeu de que nós temos esse Deus, né, em nós, o privilégio, essa graça de receber o Espírito de Deus, que o próprio Deus habita em nós por meio do seu Santo Espírito. Realmente muito emocionante, assim. Muito obrigada pelas reflexões, né? Muito obrigada mesmo. Era esse comentário, deixar as outras pessoas contribuírem, mas eu fiquei muito tocada, né? De pensar sobre o Espírito que habita em nós e o poder dele em nossas vidas. Muito obrigada. Amém, amém, obrigado. Essa é uma questão assim importante, né, e que gera realmente dúvida no nosso coração quando a gente pensa, puxa, mas será que isso daqui que eu acho, né, é uma direção do Espírito, né? Realmente a gente fica em dúvida e às vezes, né, a gente pode ir juntando peças, né, o que um irmão falou, o que eu li na Bíblia hoje, a mensagem do culto lá de domingo, então juntando isso está claro, Deus quer que eu faça isso, né? E na verdade, às vezes, né, não é tão simples assim, né? Então, graças a Deus, primeiramente pela palavra dele, né, que é uma fonte segura, né, que a gente tem ali de revelação da vontade de Deus para nós, e essa é a base, né? Então, o Espírito de Deus não vai falar nada conosco que contraria a palavra, né? Isso é uma coisa segura, né, que a gente pode se basear. Mas tem várias contribuições também interessantes assim sobre isso ao longo da história do cristianismo, especialmente por pessoas que viveram épocas de grandes avivamentos, né? Porque os avivamentos da história, eles trazem muita coisa do Espírito, né? Agindo por meio, né, de tantas pessoas diferentes, mas também trazem muitos enganos no meio dessa ação do Espírito. E às vezes é importante, né, sempre é importante discernir isso, né?
E algumas pessoas trabalharam nisso pela necessidade, né, especialmente nessas épocas de avivamento espiritual. E tem algumas obras que trazem uns insights, né, umas direções assim, bastante interessantes. Mas, em resumo, né, por exemplo, Jonathan Edwards, né, que viveu lá no século 17, né, 18, aqueles avivamentos ali, ele fala e vai ao encontro, né, de outras declarações de outras pessoas de outros tempos da história, né? Sempre que o Espírito de Deus fala conosco alguma coisa, né, como um testemunho interno, né, aos nossos corações, primeiro, né, de acordo com a Bíblia, mas segundo, nos conduz à alegria, à paz e à transformação moral. O Espírito de Deus, ele trabalha em nós para produzir o fruto dele, né, que é a paz, a alegria, então gera alegria no nosso coração, há uma paz, né, no íntimo, que a gente pode reconhecer como fruto do Espírito, e tudo que o Espírito de Deus faz nas nossas vidas e nos fala, ele aponta para uma transformação moral, para nos transformar mais à imagem e semelhança de Cristo. O que foge disso, a gente pode desconfiar e sondar mais profundamente o coração. E, além disso, né, se a gente tem esse testemunho interno, né, que, de acordo com as Escrituras, que geram paz, alegria, que nos levam em direção a uma transformação de vida, e a gente compartilha isso, né, com pessoas ao nosso redor, né, amigos, irmãos, que a gente confia, que são, né, razoavelmente maduros na fé, e essas pessoas se sentem bem com isso, então a gente tem aí várias diretrizes, né, que vão nos dar segurança de que realmente o Espírito de Deus está agindo na nossa vida, está nos guiando e nos direcionando. Mas isso é algo importante para a gente não ser levado pelas nossas próprias emoções e pelo engano, né? Às vezes a gente quer tanto uma coisa e a gente é levado não pelo Espírito, mas pelo engano dos nossos próprios corações. Agora, por outro lado, a gente não pode deixar, né, de buscar e de ouvir a voz do Espírito, porque isso é maravilhoso, né? E é o testemunho do Espírito no nosso coração, no nosso íntimo. Mas obrigado aí pelo comentário também. Ellen. Oi, boa noite. Obrigado, Denilson, obrigado a todos os irmãos pelos comentários, me edificou bastante. Eu estou meio perdida, na verdade, né, no que eu ia falar, sabe, quando você começa a pensar numa coisa e vem outras e outras, porque foi uma aula tão incrível, mas um dos pontos que eu queria falar é que essa aula de hoje me confirma verdades que o Espírito Santo tem buscado me ensinar, né, na minha caminhada com Deus. E me enche de esperança mesmo, me ajuda a descansar também em Cristo, porque eu tenho tendência a ser 880. Ou eu fico assim, eu sou incrível, eu faço isso, eu faço aquilo, olha, Deus, a minha lista de coisas incríveis que eu faço, que eu penso, e por que o Senhor não está me ouvindo? Por que o Senhor não realiza? Porque esse é o meu 8. Ou então eu vou para o 80, sabe? Eu sou miserável mesmo. Eu não valho nada. Eu não consigo. Eu vou desistir, esse caminho não é para mim. Essa sou eu, né? E esse estudo de hoje, né, essas verdades, elas mexem profundamente comigo. Olha, esse não é o caminho é o do descanso, né? Eu sou miserável mesmo, eu tenho uma natureza pecaminosa, no entanto, Cristo, ele já me transformou. A Escritura deixa muito claro, né? Denilson leu as Escrituras, que quando Cristo estava aqui, ele dizia, né? Eu vou dar do meu Espírito, eu vou viver em vocês. E quando ele foi para os céus, isso se tornou real, a ponto de João escrever, né? Nós somos como ele é. Nós temos a mente que ele tem. Ele não falou no futuro. Ele não falou um dia, sabe, lá na eternidade, você vai ser como Cristo é. Ele disse não, presente.
Então, esse ensinamento, né, de hoje, essas escrituras, confirma essa verdade que, para mim, é um descanso, que, para mim, me coloca em equilíbrio. Né? Hoje eu vi um meme na internet falando assim, o equilíbrio manda lembranças, né? Nesse tipo. Então, esse é o tipo de estudo que traz equilíbrio de volta, de reconhecer quem Cristo é. E se eu vivo reconhecendo quem Cristo é e paro de ficar olhando para mim, sem dúvida o caminho é completamente diferente. E, como o Denilson falou na última fala, isso é confirmado por meio de obras do Espírito Santo. E eu tenho vivenciado aqui no dia a dia. Então, eu queria agradecer, queria dizer que o meu espírito confirma tudo que foi ensinado. Eu acho que isso é muito importante, né? Quando o nosso espírito ouve algo e aceita, é como se realmente houvesse um descanso ali. E eu me sinto debaixo das asas de Deus. Então, obrigado mais uma vez. Amém. Ellen, muito obrigado por expressar essas coisas, né? Primeiro do seu próprio coração, né? Que eu me identifico, eu acredito que todos nós aqui podemos entender, né? E eu acho que nos sentimos um pouco, pelo menos, né? Como você, eu me sinto bastante assim, né? Como você, esses desequilíbrios, né? Dos impulsos que vêm do coração, dos pensamentos, né? E eu fico muito feliz assim dessa expressão aí, né? Que você usou do descanso, porque eu acho que a palavra de Deus vem para isso mesmo, para alimentar nossa alma, né? Deus, ele quer que a gente entre no descanso dele, e é por meio do Espírito, da palavra, que a gente alcança isso, né? E de fato, eu concordo, né? Assim, com o que você falou, Cristo conquistou para nós inúmeras coisas. E, por um lado, a gente tem a consciência de que a gente não vai ser perfeito aqui, né, nessa jornada terrena. Isso é fato, né? A nossa natureza não vai estar completamente destruída, né? A gente não vai ter o corpo glorificado e a mente plena, né, de Cristo, como a gente vai ter um dia, né, junto com Deus na consumação de todas as coisas. Mas, por outro lado, Cristo já conquistou para a gente muita coisa que, às vezes, por algum motivo, né, seja o desconhecimento, ou seja, falta mesmo, às vezes, de iniciativa do nosso coração, de buscar, falta de humildade para pedirmos, né, a Deus, ao Espírito, a gente não se apropria delas, né? Tem uma imagem do C.S. Lewis assim, né, bastante ilustrativa, né, sobre isso, que ele fala como crianças brincando no meio de né, de um lugar muito sujo, né? Você imagina uma cidade de praia, né? Infelizmente, em alguns lugares tem aquela língua negra ali, aquele esgoto a céu aberto, né? E a imagem que ele traz é mais ou menos isso, né? Crianças brincando no esgoto, enquanto tem uma praia maravilhosa assim do lado, né? Que está ali e qualquer um pode usufruir dela, com areia limpa, com água cristalina, né? E às vezes por não abrir, né, por não levantar os olhos, não contemplar o horizonte, né, por desconhecer essa realidade à volta, fica limitado ao esgoto, né? E espiritualmente isso pode acontecer comigo, né? Pode acontecer com qualquer um de nós, assim, a gente não nos apropriarmos dessa maravilhosa graça e do presente de tudo que Cristo conquistou a alto preço, né, pelo sangue dele na cruz, né? A gente precisa se aproximar dele mesmo e nos apropriarmos disso. Mas muito obrigado aí pelo comentário, né? Gera vários pensamentos assim muito bons. Mas sobretudo eu compartilho com você desse descanso maravilhoso que Deus nos oferece, né? Mesmo em meio ao caos, né? Às vezes do mundo. Edinaldo? Obrigado, Sérgio. Boa noite, né? Sérgio, Ricardo. Obrigado, irmão, aí que
falou sobre a aula que achei uma aula incrível, uma aula encantadora, umas escrituras incríveis que ajudou muito a mim, eu acredito que cada um que participou, né? Inclusive, o irmão trouxe muitas palavras bonitas, escrituras que a gente não ouve há muito tempo, acho as palavras bem técnicas, né? E, inclusive, falando sobre paz, né? Quando a gente fala sobre paz, a gente pensa que a paz de Cristo, a gente recebe, eu penso assim, que eu vou receber tudo, coisas boas, sei lá, as coisas boas que Jesus Cristo nos oferece, quando dá a paz de Cristo para ela. Só que outra maneira que você trouxe a paz, outro tipo de paz, né? E eu preciso muito ouvir mais sobre essas paz, para me entender, porque é importante a gente dar paz e saber que paz a gente está dando, né? Achei muito legal, uma aula muito inspiradora, muito boa, pela primeira vez que eu estou participando, mas eu amei, quero continuar assistindo com vocês, porque a gente aprende muitas coisas que a gente não tem noção. Muito obrigado, viu, irmão? Obrigado mesmo. Muito obrigado, Edinaldo, muito obrigado pelas palavras aí, o seu compartilhamento, e seja sempre muito bem-vindo, como cada um de nós aqui, né? A gente poder aprender juntos, né? E abrir os nossos corações para o Mestre, né? Que é o Espírito Santo nos ensinar a cada encontro aqui, isso é maravilhoso. Mas essa paz aí que você mencionou, né, é um assunto assim que me encanta, né, é um assunto muito profundo assim, e a mim, né, traz muita vida, né? Quando eu descubro alguma coisa nova, né, sobre isso, e eu acho que é um tema, sem dúvida, né, um tema, dos principais temas da Bíblia, né, tanto o Antigo quanto o Novo Testamento. É um tema que vem a nós de uma maneira muito cara, né, de novo, né, pelo sacrifício de Cristo, e que a gente tem essa maravilhosa oportunidade de usufruir, né? E é interessante isso que você falou, porque enquanto a gente não se apropria dessa paz de Deus, do Espírito, né, parte do fruto do Espírito em nós, a gente não vai conseguir comunicar essa paz né, para os nossos irmãos na igreja, né, não da forma mais plena que a gente poderia, né, para as pessoas do nosso trabalho, né, para as pessoas que a gente encontra, que Deus coloca no nosso caminho, né, no nosso dia a dia. E uma coisa assim que me chama muita atenção, até da experiência mesmo do dia a dia, as pessoas estão, no geral, né, estão extremamente carentes de tudo isso que Cristo oferece gratuitamente. Né? Se a gente fala aqui de amor, de paz, de alegria, de coisas assim que não dependem das circunstâncias, né? As pessoas estão sedentas dessas coisas. E eu não tenho dúvida assim que Deus quer usar, né, a sua vida, a minha vida, a vida de cada um de nós assim para tocar, né, a vida de outras pessoas que são tão miseráveis quanto a gente, né, como seres humanos, mas pelo que a gente carrega, né, o tesouro que a gente carrega em vasos de barro, como na imagem, né, que a Bíblia traz para a gente, né, que é o Evangelho, que é todo o ensinamento de Cristo que o Espírito comunica. Mas obrigado aí, seja super bem-vindo sempre. O esposo da Ana Paula. Grande Alexandre. Boa noite, irmãos. Sérgio Ricardo, Denilson, muito obrigado. Eu preciso arrumar aqui o Ana Paula. Bom te ver de novo, Denilson. A Paula também. Muito obrigado, viu, Denilson? Muito obrigado, cara. Sem dúvida nenhuma, o Espírito tá conduzindo aí, né? A aula é sobre o Espírito Santo, mas com certeza tá te conduzindo aí para poder nos ajudar, nos ensinar. Que tesouro, meu irmão. Muito obrigado, muito profunda a sua aula. E aí eu fiquei pensando muito na reflexão, né? Porque lá em Gálatas fala que o fruto não é meu, né? O fruto não é nosso, né, Denilson? É do Espírito. Então, se aquela paz, aquela bondade, a amabilidade, tudo mais que tem lá, não tem feito parte da minha vida como deveria, às vezes são só picos que eu tenho, né? Aí eu fico pensando, então, como eu me relaciono
com o Espírito Santo que habita em mim. Eu tenho dado espaço para ele agir na minha vida, porque o fruto é dele. Se de repente eu não estou conseguindo aquilo, ou não tudo, então como que eu estou me relacionando com o Espírito, cara? Então, muito obrigado. Vou prestar mais atenção nisso, vou buscar com mais profundidade, né? Porque a principal coisa é a gente aprender, a gente praticar, porque senão, né, não tem tanto valor, pelo menos para mim. Então é isso que eu queria compartilhar, agradecer do fundo do coração. Muito, muito bom, muito obrigado, Denilson. Valeu. Obrigado, Alexandre. Obrigado aí por compartilhar, né? Você falando aí me lembrou um texto que eu li essa semana, e eu tenho preparado aqui, né, uma pregação de domingo, né, aqui para a nossa igreja, e aí, vendo algumas coisas, né, eu me deparei a um texto aqui que você falou me lembrou, e que eu achei um negócio incrível, né, porque eu vou ler, e é um parágrafo rapidinho, mas o que me causa espanto até é quem escreveu isso. Eu vou falar no final quem escreveu esse negócio. Mas ele diz assim, né? Na imensa aceleração da vida, nesse mundo acelerado, corrido, né, que a gente vive hoje, espírito e olho são acostumados a uma visão e a um julgamento pela metade, ou falso. Ou seja, a gente é rápido para julgar as pessoas, né? E julga, às vezes, muito superficialmente. E ele continua falando, por falta de tranquilidade, nossa civilização caminha rumo a uma nova barbárie. Portanto, parte das correções necessárias que se deve operar no caráter da humanidade é o fortalecimento em grande escala do elemento contemplativo. Ou seja, ele está falando assim, né, de o mundo é acelerado, né, e a gente tem a agenda cheia, a gente às vezes não consegue parar para ter um tempo de qualidade com Deus, para contemplar a beleza, a excelência de Deus, de Cristo. E às vezes a gente está tão cansado, tão sem energia, né, que tudo que eu quero é ligar a televisão, né, e deixar qualquer coisa aparecer assim, para eu relaxar. Né? Eu às vezes me sinto assim, né? E ele fala, né, isso é um negócio perigoso, e a gente precisa, para corrigir isso, voltar a uma contemplação, né, a uma desaceleração da vida, e a gente passar, no nosso caso, falando como cristãos, né, passar tempo com Deus, contemplando, meditando sobre um texto bíblico, sobre um versículo bíblico. É assim, né, como você falou, né, como que eu vou abrir espaço, né, para o Espírito no meu coração? É fazendo isso, né, é nos enchendo, né, com bons pensamentos. Qual é a origem e a fonte de bons pensamentos? As Escrituras, né? Ou excelentes livros espirituais, né, que a gente tem. Mas, enfim, né, para não alongar muito também, quem falou esse negócio aqui não foi um escritor cristão, né, não foi um teólogo, né, ou alguém parecido. Quem falou isso foi o Nietzsche, né, aquele filósofo que a gente já ouviu falar dele, a gente não sabe como escreve o nome dele, né, nunca ninguém aprende, mas é um filósofo assim, muito mais próximo do ateísmo do que de Deus. E ele, observando a humanidade, isso na época que ele viveu, né, há mais de um século atrás, observava essas coisas que se aprofundaram, né, nos nossos dias. Né? E ele, um ateu, ressalta, olha, a humanidade, se for desse jeito, não vai dar certo. É preciso ter uma parada, uma desaceleração. É preciso a ação de contemplar. Um ateu falando isso, coisa que a Bíblia traz para a gente, né, do início ao fim. Olha, essa semana a gente estava estudando, né, Abacuque, e no final de Abacuque 2, né, Deus fala isso, assim, fique em silêncio toda a terra diante de mim, Deus Todo-Poderoso.
né? Algo mais ou menos nesse sentido. Então, para fortalecer o espírito em nós precisamos de silêncio, nós precisamos passar tempo com Deus, nós precisamos meditar nas Escrituras, nós precisamos ter boas conversas, né? Assim como Jesus era com o Pai, né? Nós devemos ser com o Pai também por meio do Espírito, né? Mas obrigado aí por todo o compartilhamento aí seu. Obrigado. Denilson, muito obrigado pela aula. Também queria agradecer aos irmãos pelos comentários, acho que foi muito rico. Queria desejar uma boa noite a todos, estou animado para nos encontrarmos novamente na semana que vem, continuarmos aprendendo sobre o Shalom, né, Denilson? Sobre a paz, e que a gente realmente possa estar juntos novamente, meditando no que a gente tem aprendido. Pessoal, realmente, boa noite a todos, muito obrigado, viu? Boa noite, Boa noite, Sérgio. gente. Boa noite, Denilson.